Alguém já teve paralisia do sono antes? Deixe-me contar, é uma das coisas mais estranhas, fascinantes e horríveis que você poderia experimentar. É a sensação de estar incapaz de se mover ao acordar. Seus sentidos e consciência estão intactos, mas você ainda sente como se estivesse neste estado meio adormecido, meio acordado. Eu já tinha ouvido histórias sobre isso muito antes de acontecer comigo. Só experimentei uma vez, quando estava na faculdade. Eu estava passando por um momento incrivelmente difícil na minha vida. Estava incrivelmente estressado durante a semana de provas finais. Eu não estava dormindo muito. Deve ter sido na noite antes da minha última prova. Fui dormir tarde porque fiquei estudando biologia a noite toda. Não me lembro em que momento decidi finalmente desistir e ir dormir, só lembro de tudo se tornar um borrão e depois escuridão. Na próxima coisa que me lembro, eu estava no meu quarto, na minha cama, mas havia uma estranha nebulosidade na minha percepção, como se estivesse acordado, mas me sentisse mais fraco. Quando tentei me mover, não consegui. Só conseguia mover os olhos para olhar ao redor do quarto escuro. Em certo momento, quando olhei para um lado do quarto, olhei de volta para o centro e havia uma mulher em pé bem no centro do quarto, de frente para a cama. Ela estava usando um vestido preto e segurava alguns objetos longos. Queria chamar pela minha mãe, mas minha paralisia o impedia. Não conseguia dizer nada. A mulher se aproximou de mim até se ajoelhar e tocar minha testa, e eu pude sentir isso. Ela ficou olho no olho comigo, e eu pude ver o rosto da minha mãe. Tentei desesperadamente dizer mãe novamente, mas estava preso no meu próprio corpo. Ela se levantou e caminhou até a porta antes de desaparecer na casa. Fiquei lá, incapaz de me mexer, talvez mais uns 10 a 20 segundos, antes que minha visão de repente se tornasse mais clara. Conseguia pensar mais claramente também. Consegui me sentar na cama. Pulei da cama gritando mãe várias vezes. Corri pelo corredor do quarto gritando o nome dela. Uma porta se abriu no final do corredor e alguém veio me abraçar, mas não era minha mãe, era meu pai dizendo que também sente falta dela. Minha mãe morreu 3 semanas antes disso acontecer. Sabe o que eu amo sobre os sonhos? Como eles podem ser vagos e bizarros. Você se sente como se estivesse em um mundo separado, onde as coisas simplesmente não fazem sentido. E se essa estranheza transcende para o mundo real? Você entenderá o que quero dizer em um minuto. Eu estava no sono REM, tendo esse pesadelo bizarro sobre ser seguido por alguma criatura estranha no meio da floresta. O sonho ficou turvo e meio que acordei dele. Digo meio que porque, embora estivesse fora do sonho e de volta à minha cama, não conseguia mexer um músculo do meu corpo. Comecei a ouvir esse barulho estranho e fraco. Era esse som indescritível, tipo robótico, mas vivo. Começou leve e suave, mas se repetia a cada 3 segundos. Percebi que estava ficando um pouco mais alto a cada vez, como se o som estivesse se aproximando. Ficou tão insuportavelmente alto na minha cabeça que eu só queria gritar, mas não conseguia. Então, meus olhos se prenderam à porta do armário, especificamente a fresta na porta do armário, que eu nunca deixo aberta. Havia esse rosto distorcido de um homem olhando entre a fresta com um sorriso enorme e desumano. E cada vez que eu ouvia o barulho, parecia que o armário e o rosto estavam se aproximando, até que a porta do armário bateu e tudo ficou em silêncio. Recuperei o controle do meu corpo logo depois disso, e a primeira coisa que fiz, mesmo tendo 24 anos, foi correr para o quarto dos meus pais para que meu pai verificasse o armário comigo. Não havia nada no armário ou no resto do meu quarto. Meu pai parecia bastante confiante de que o que eu acabei de experimentar foi paralisia do sono e que ele já havia experimentado isso uma vez também. Isso não me fez sentir menos perturbado com o que acabei de passar. Há muitos anos, tive uma experiência de paralisia do sono. Eu sabia que havia algo no meu armário, algo realmente maligno, mas também sabia que estava sonhando e que deveria enfrentar meu medo. Tentei não olhar diretamente para a porta do armário, mas sempre que movia os olhos, minha cabeça virava para o lado, não importava o quanto eu tentasse, eu não conseguia olhar diretamente para ela. Então, acordei com um suor frio. A princípio, me senti aliviado por ter acabado, mas logo percebi que não era um sonho e que realmente havia algo no armário. Eu estava deitado de costas e não conseguia me mexer. Não ouvia realmente, mas conseguia sentir um riso doentio me envolvendo em ondas, emanando do armário. De repente, a criatura joga uma cabeça humana em mim e ela pousa no meu peito, com o rosto para cima. Era uma garota que eu conhecia do ensino médio.
Até esse ponto, eu estava meio segurando a onda, aterrorizado, mas não em pânico. Mas agora eu perdi o controle. Não conseguia nem gritar, só conseguia fazer esses sons guturais e gemidos. Eu me contorcia e me esforçava, tentando me balançar de um lado para o outro para me livrar dela, mas não conseguia me mover. Pareceu durar talvez mais 1 minuto ou 2, e então eu realmente acordei. Foi tão traumático que, por semanas, eu ficava com medo quando acordava, com medo de não estar realmente acordado e de que algo horrível pudesse acontecer a qualquer segundo. Ainda me arrepio quando penso naquele riso. O problema é que nunca tinha ouvido falar de paralisia do sono ou terrores noturnos naquele momento da minha vida. Eu achava que estava perdendo a cabeça. Sofri paralisia do sono um total de 3 vezes na minha vida. As 2 primeiras vezes foram apenas eu acordando e não conseguindo me mexer, meu corpo parecia congelado. A terceira vez foi muito diferente. Acordei muito cedo de manhã, provavelmente entre 5 e 6 da manhã, quando o sol estava apenas começando a nascer. Havia luz no quarto, mas era bem fraca. Tentei me mover, mas tive aquela sensação de paralisia, de impotência, tão familiar. Meus olhos se fixaram na parede. Não havia nada que eu pudesse fazer. De repente, ouvi passos pesados subindo as escadas do meu quarto. Era meu irmão, seguido pela minha irmã, pai e mãe. Todos eles estavam soluçando histéricos e pareciam estar pelo menos um pé mais altos. Era perturbador. Os 4 se aproximaram da minha cama e pararam ao lado, todos chorando. Eu não conseguia me mexer. Queria gritar por ajuda ou apenas pedir para eles pararem, porque estavam me assustando. Eles pareciam tão altos que estavam prestes a tocar o teto. Então, tão rapidamente quanto entraram, todos eles se viraram e desceram as escadas. Eu finalmente pude me mexer e corri para seguir atrás deles, mas quando cheguei lá embaixo, eles não estavam na área externa. Fui até cada um dos seus quartos, um por um. Todos os 4 estavam dormindo profundamente. Meu coração estava disparado porque algo surreal e perturbador acabará de acontecer comigo. Tive que me apoiar na parede para reunir meus pensamentos por um momento, respirando pesadamente. Não adiantava tentar dormir o restante da noite. Fiquei acordado até o sol nascer completamente. Alguns dias depois, fui atropelado por um carro quando atravessava a rua com amigos e acabei com 3 ossos quebrados e uma coxa fraturada. Fiquei hospitalizado por uma semana e, em determinado momento, os 4 membros da minha família estavam ao lado da minha cama de hospital, olhando para mim. Minha mãe estava emocionada e chorando. Era quase a mesma imagem da minha paralisia do sono. Não sou supersticioso, mas se fosse, 100% acreditaria que esse sonho foi algum tipo de sinal ou previsão do futuro. Na verdade, até me arrepiei escrevendo essa última frase só de pensar nisso. Houve uma vez em que saí tarde para beber com os amigos, era algum momento do verão de 2016. Estávamos meio que apenas andando pela cidade e depois pelo bairro, quando um dos meus amigos avistou alguém se escondendo em um arbusto. Ele apontou e disse: "Olha", e todos nós nos aproximamos um pouco para ver melhor. Conseguíamos ver do que ele estava falando, mas apenas vagamente. Era bizarro, alguém se escondendo naquele arbusto na frente de uma casa. Quando nos aproximamos demais, aparentemente um som estranho e perturbador começou a vir do arbusto. Então todos gritamos, rimos e saímos correndo. Gritamos porque foi assustador, mas saímos porque ao mesmo tempo era estranhamente engraçado, e éramos muitos. De qualquer forma, voltamos para nossas casas respectivas, presumindo que quem estava naquele arbusto estava apenas brincando com as pessoas. Adormeci facilmente naquela noite, já que estava bêbado, mas a próxima coisa de que me lembro foi acordar na quase escuridão do meu quarto. Não consegui olhar para o relógio para ver que horas eram, porque literalmente não conseguia me mexer. Estava em um estado de paralisia do sono. Olhei ao redor do quarto apenas com os olhos e comecei a ouvir um barulho familiar, o mesmo barulho que ouvimos vindo daquele arbusto. Então olhei diretamente à minha frente, aos pés da minha cama, e o que vi foi puro terror. Era o que parecia ser essa cabeça flutuante grotesca e horrível de uma coisa demoníaca fantasmagórica. Conforme se aproximava de mim, percebi que não estava flutuando, havia um corpo, mas seu corpo se fundia com a escuridão do quarto. Sua boca estava aberta e ele continuava fazendo o mesmo barulho do arbusto. Chegou a poucos centímetros do meu rosto antes de simplesmente desaparecer. Consegui soltar um grito e mexer meu corpo. Sentei-me na cama ofegante, com o coração acelerado. Acendi o abajur e olhei ao redor da minha cama, mas aquela coisa demoníaca havia desaparecido.
O que eu acabei de experimentar parecia tão real, como se estivesse acordado para isso. Não foi um sonho. Contei aos meus pais sobre isso no dia seguinte e eles concordaram comigo que era paralisia do sono, embora nunca tivessem ouvido falar de alguém vendo algo tão assustador como aquilo.